Olá, que bom estarmos juntos de novo para mais uma reflexão aqui do Ministério Jesus Diário. Hoje a gente vai mergulhar num devocional que se baseia lá em Mateus capítulo 21, o versículo 43. Uma passagem, olha, bem impactante. Para a gente pegar o contexto, né? Jesus estava ali no templo, falando direto com os chefes dos sacerdotes, com os anciãos, pessoas que, assim, conheciam a lei de cor e salteado. Mas a gente sabe pela história que eles rejeitaram os profetas e naquele momento ali estavam quase rejeitando o próprio filho. É nesse clima tenso que Jesus conta a parábola da vinha dos lavradores maus. Exatamente. E essa passagem, junto com a reflexão do nosso devocional de hoje, traz pontos fundamentais para nós. Primeiro, a paciência de Deus, que é imensa. Depois, a centralidade total de Cristo. E um critério, assim, essencial do reino: dar fruto espiritual. Não é só saber a lei, né? É viver. É viver, perfeito. E aí chega o versículo 43, que é o foco. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Isso é muito forte, mostra que o reino não é cancelado, mas ele passa para outras mãos, né? Sai de quem é infiel, mesmo com o nome, com posição religiosa, e vai para quem demonstra fé de verdade em Cristo. E como a gente vê essa fé? Pelos frutos, Pelos frutos. pela vida transformada. Sim. Um primeiro ponto que o devocional destaca é justamente esse. A confiança que Deus deposita exige uma resposta da nossa parte. Se a gente pensar na parábola, Deus planta a vinha, ele cerca, protege e confia a alguém para cuidar, certo? Essa confiança toda não é para ficar parado. Ela espera responsabilidade. E, olha, a falta dessa responsabilidade vai ser julgada. A lição é clara. Receber a luz de Deus, a revelação dele, é sempre um chamado para a gente agir. Qual o peso de rejeitar o filho? Que é o segundo ponto, né? Esse é o ponto crucial. O divisor de águas, podemos dizer. O devocional é muito claro nisso. Não tem reino de Deus se Cristo for deixado de lado. Rejeitar Jesus, como aqueles líderes fizeram com o filho do dono da vinha lá na parábola, significa, na prática, perder o acesso. Perder esse privilégio de cuidar da vinha. É tipo cortar a própria linha com o dono. Entendi. Então a ligação com o versículo 43 é direta. Não adianta só estar dentro da vinha por tradição, por herança. O que importa mesmo é produzir, é isso? Precisamente. E chegamos ao terceiro ponto fundamental, a frutificação. Ela é o sinal visível de que alguém pertence de verdade ao reino. O que vale não é a etiqueta, sabe? A herança cultural. O que conta mesmo é a vida que gera resultado espiritual. Coisas como obediência a Deus, praticar a justiça, ter misericórdia, levar adiante a missão que Ele nos deu. São esses frutos que mostram que a vida do reino está pulsando ali dentro da pessoa. E tem aquela imagem que Jesus usa logo depois da pedra angular. Nossa, muito forte também, né? A pedra que os construtores rejeitaram. Poderosíssima. Cristo é essa pedra. Os líderes o rejeitaram, mas Deus o colocou como o fundamento de tudo. E diante dessa pedra, dessa base, só tem duas opções, né? Ou a pessoa cai sobre ela. Que seria o arrependimento. Exato. Se quebrar em arrependimento, em humildade, se submeter a Cristo para ser refeito por Ele, ou então a pedra cai sobre a pessoa. Ah, é o juízo. É o juízo final. Para quem rejeita, para quem fica na rebeldia. Não tem meio termo nessa escolha. O devocional até nos propõe umas perguntas para a gente pensar que mexem com a gente. Temos sido gratos pela confiança que Deus nos deu? Temos sido responsáveis com o que Ele colocou nas nossas mãos? Nossa vida está gerando os frutos que Ele espera, tipo justiça, compaixão e talvez a mais direta de todas. A gente está honrando Jesus como herdeiro de verdade, entregando tudo para Ele, ou a gente vê Ele como, sei lá, um incômodo para os nossos planos? São perguntas que nos jogam direto para a aplicação prática, né? Primeiro, a gente tem que reconhecer que ter o Evangelho é um privilégio imenso. Mas vem junto com uma missão, uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Não é só pra gente. Isso, não é só para nós. Segundo, precisamos olhar para dentro. Cadê os frutos do Espírito na nossa vida? Amor, perdão, serviço, arrependimento sincero, zelo pela verdade, onde estão? E terceiro, que é a base de tudo,
Se render a Cristo, a pedra angular. Deixar que Ele seja o nosso fundamento de verdade. Para quem quiser se aprofundar mais, o devocional até indica outras leituras, né? Isaías 5, Romanos 11, João 15, Hebreus 6. Sim, são ótimas passagens. Todas elas reforçam essa mesma ideia. A necessidade de dar fruto como resposta à graça de Deus. Então, para a gente amarrar a ideia central de hoje, a confiança que Deus nos dá, esse privilégio de fazer parte do reino dele, exige uma resposta nossa. Uma resposta que é uma vida frutífera. E esses frutos só nascem de um relacionamento real com Jesus, o Filho, o herdeiro. Não basta estar na vinha, né? Tem que produzir para o dono da vinha. Exato. E fica a pergunta para a gente levar para a semana, para refletir mesmo. Se os frutos são esse sinal claro de um relacionamento genuíno com o reino, qual fruto específico o Espírito Santo pode estar convidando cada um de nós a cultivar ou talvez a aprimorar de um jeito especial essa semana? Bom, queremos agradecer muito a nossa comunidade querida do Jesus Diário lá no WhatsApp, vocês que acompanham, que participam sempre. Muito, muito obrigada pelo carinho e pela companhia. E se você ainda não conhece o Ministério Jesus Diário, ou quer saber mais, ou até mesmo pensar em apoiar essa obra, dá uma olhada no nosso site, jesusdiario.com.br. Lá tem mais conteúdo, tem formas de você se envolver também. Por hoje é isso, a gente se encontra aqui amanhã, se Deus permitir.